Boa tarde a todos. Vamos retomar aqui para mais um painel no Fórum Esfera. Com muito prazer, nós vamos discutir mais um tema extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país, que é o tema da tecnologia. E, para compor esse painel, eu vou convidar aqui 3 pessoas que estão conectadas a esse tema e vão dar a sua contribuição hoje. Primeiramente, gostaria de convidar ao palco o deputado federal pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni, por favor. Uma salva de palmas para o deputado Felipe Rigoni. Também vou chamar Luiz Tonizzi, CEO da Qualcomm. Luiz Tonizzi, por favor. E, por último, gostaria de convidar Gabriel Galípolo, economista e membro da equipe de transição no grupo de infraestrutura. Gabriel, obrigada pela participação. Obrigada, Luiz. Obrigada, Felipe. Muito prazer estar aqui com vocês para falar desse tema. Bom, já vou começar aqui com uma pergunta que eu gostaria de ouvir um pouco a opinião dos 3. Vocês estão com os microfones aí, tudo certinho, né? Quais deveriam ser, na opinião de vocês, as prioridades para que o Brasil realmente abrace uma agenda de desenvolvimento onde a tecnologia seja um eixo, tanto no desenvolvimento do capital humano, quanto nos novos modelos de negócios que têm trazido dinamismo, mas também uma série de demandas por novas legislações, regulamentações? Como que a gente harmoniza a inovação versus regulamentação, que é um desafio muito grande para o tema da tecnologia, para que a gente se conecte às cadeias internacionais também? Vou começar aqui pelo Felipe Rigoni, que está ao meu lado. Por favor, Felipe. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu costumo dizer e brincar, é um prazer não ver vocês aqui hoje. Eu quero agradecer ao Grupo Esfera pelo convite, agradecer aqui em nome da Luana, da Camila, do João, que eu acho super importante isso aqui que vocês estão fazendo hoje. Olha, eu vou falar na perspectiva da política pública, né, como que a gente, de fato, coloca a tecnologia no centro, né, da discussão econômica, no centro do desenvolvimento econômico brasileiro. A nossa sorte é que, quando se trata de ciência e tecnologia, porque não tem como a gente tratar de tecnologia sozinha, né? Tem que sempre tratar da ciência e da tecnologia juntos, que um vem do outro e um alimenta o outro. A nossa sorte é que existe, sim, uma receita de bolo que o mundo já fez, né? Israel, Estados Unidos e os outros países que são muito tecnológicos, eles já têm uma espécie de receitinha que eles usam para esse tipo de política pública, que são basicamente 3 princípios e 4 eixos de atuação. Os princípios são muito simples, assim, previsibilidade de recursos, governança compartilhada e desafios nacionais, né? O que significa isso? Né, previsibilidade de recursos, o nome já descreve o que é. Né, São Paulo é um exemplo, inclusive, internacional, uma referência internacional disso, que fez uma coisa super importante, que é colocar 1% do ICMS, que todos os anos é gerido pela FAPESP, como o recurso previsto para a ciência e para a tecnologia do Estado. Isso é extremamente importante, mas não é só isso. A governança desse recurso tem que ser compartilhada com a sociedade, né, com a sociedade civil, com o mercado, com o setor privado. Então, você tem várias instâncias aqui em São Paulo, em Israel também é assim, no Canadá também é assim, nos Estados Unidos também é assim, várias instâncias onde se decide para onde vai esse dinheiro, porque não adianta eu só aplicar dinheiro em ciência e tecnologia que vai sair coisa. Você tem que aplicar inspirado no uso que você vai ter daquela ciência. E, derivado disso, vem o terceiro princípio que eu estou chamando, que são os desafios nacionais. Que o Brasil tem uma vantagem nisso aí, que o desafio nacional, para mim, está muito claro. A Patrícia falou muito bem disso aqui no painel anterior, que é o seguinte: você precisa mobilizar a sociedade, a ciência, a tecnologia para alguns desafios nacionais. Muito parecido como foi feito nos Estados Unidos na época da corrida para a Lua, né? Chegou o cara lá, o presidente, falou: nós vamos botar um homem na Lua, e, com isso, mobilizou toda a sociedade, setor privado, setor público, sociedade civil organizada, e etc. E, mais importante do que a chegada na Lua, de fato, foi as dezenas de tecnologias que foram criadas para que isso acontecesse. Então, de aspirador de pó a tela touchscreen foi criada nessa corrida para a Lua. E o Brasil tem uma corrida muito parecida pela frente, que é ser o primeiro país carbono zero
né, do mundo muito rápido, né? Então, a gente tem esse desafio nacional para conseguir fazer, e a ciência e tecnologia serão aliadas, com certeza, disso. Mas, para que isso aconteça, né, eu estou falando de princípios, e a gente precisa muito claramente saber como é que opera isso, né? Nós não faremos isso apenas no setor público, muito pelo contrário, né? O setor privado, a sociedade civil serão ainda mais importantes do que são hoje para isso acontecer. E você precisa de algumas coisas. A primeira delas é capital físico. Nós estamos falando de infraestrutura para conectividade em essência, né? No mundo hoje tecnológico para caramba, você vai precisar de internet acessível para as pessoas, para conseguir gerar essas startups, essas tecnologias, para que a ciência se transforme em alguma empresa que seja vendável, que seja, de fato, um produto, um serviço vendável no mercado. A segunda coisa é capital humano, que vem da pergunta da Luana. A Renata, no painel dela, no primeiro painel, falou muito bem disso. Assim. Hoje você tem um déficit de gente no setor tecnológico gigantesco, e não tem gente para ocupar esse espaço, né? A gente vai precisar, e aí sim, é fazer uma pesquisa com o mercado, quais são as habilidades, quais são os tipos de programação que a gente vai precisar, quais são as habilidades tecnológicas que a gente precisa, e formar gente, né? Inclusive, na minha opinião, isso vai ser um dos maiores programas sociais que a gente pode fazer. E, por último, assim, sendo mais longo do que eu precisava, ambiente de negócio e ambiente jurídico. Isso pode ser dividido em duas coisas, mas pode ser uma só também, que é você, de fato, dar estabilidade para que as novas tecnologias possam ser testadas e para que a gente tenha capacidade de formar negócios de inovação e reter talentos. Não é simples, mas o caminho é muito bem claro para a gente. Perfeito, perfeito, Felipe. Muito obrigada. Queria ouvir um pouquinho, Tony, se você concorda com essa lista que o Felipe fez, dos princípios e das soluções, dos caminhos também. Você priorizaria alguma, adicionaria alguma? Se a gente olha... Primeiro que eu conhecido, obviamente, se a gente olha o mundo hoje, o mundo está numa transformação muito mais rápida do que aconteceu, né? Talvez nos últimos 10 anos, a gente avançou tecnologicamente muito mais do que nos últimos 30, e a gente está entrando agora numa revolução tecnológica que talvez seja maior do que foi a Revolução Industrial, a chegada dos computadores ou até mesmo a invenção da energia elétrica, né? Se você pega as maiores potências do mundo hoje, não tem nenhuma potência do mundo hoje que não seja realmente uma potência econômica associada com uma potência tecnológica. Um país que tenha como princípio a ciência, a tecnologia e a criação de mão de obra. Você pega os Estados Unidos, você pega o Japão, você pega a Coreia, você pega a China, eles podem divergir em várias coisas, mas uma coisa eles não divergem. Todos eles têm liderança tecnológica. Todos eles têm como a tecnologia como a base fundamental da pirâmide, né? A gente fala muito do bem social, né, de como criar uma sociedade, de transferência de renda, de criação de emprego. Se você olha lá na pirâmide de Maslow hoje, está a comida, né, que é o que a gente precisa para manter essa máquina funcionando, e você precisa, ao mesmo tempo, da conectividade para você exercer o seu papel na sociedade no dia a dia. Então, se você pega um país igual a Índia, né, às vezes a gente tem nós da Qual com muita discussão, vamos fazer hubs no mundo, conhecimento, China. Você pega a Índia hoje, né, a quantidade de engenheiros ou pessoas capazes de lidar nesse novo mundo, comparado com o Brasil, é na casa de, tipo, 100 vezes mais. Ah, mas você pode dizer, eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, nós temos quase 220, são 7 vezes, mas eles estão muito acima de 7 vezes na criação de mão de obra, na questão de engenharia. Então, você pega grandes empresas no mundo, onde colocam parte do seu, que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, na Índia, e acaba não trazendo, isso não vale só para o Brasil, mas acaba não trazendo para a América Latina também. E o que é a vantagem desse tipo de emprego e conhecimento? Ele é um emprego que a gente chama de emprego bem remunerado. Se você hoje pensa, a gente associa muito emprego
a revolução industrial, as pessoas indo para a indústria e que a indústria gera emprego, porque as pessoas trabalham nas linhas, porque as pessoas trabalham, enfim, em atividades que acabam sendo manuais, mas a grande atividade ou comércio que vai existir no mundo, ou que começa já com muito mais força no mundo, é o intelectual, não é o braçal. Então, se você pega uma planta nova de uma fábrica ou de semicondutor do nosso setor, ou uma grande indústria automobilística, você vai chegar a um ponto que você vai ter talvez 1/10 das pessoas que tem na linha, daqui num futuro não muito distante, estamos falando de coisa de 3, 4 anos, do que a gente tem hoje. E aí a pergunta que faz é para onde essas pessoas vão? Como é que, primeiro formar e depois, obviamente, requalificar essas pessoas a trabalhar nessas indústrias. Segundo ponto, né, até aproveitando aqui o Gabriel, a maior infraestrutura que um país pode ter hoje é a infraestrutura tecnológica. A gente precisa de estrada para ir de um lado ao outro, precisa de energia, né, porque senão as coisas não funcionam, água, mas a internet, a conectividade, ela é tão ou mais importante, porque sem ela a gente não consegue dar o próximo passo que é trazer valor. Se hoje tem no mundo algumas guerras que a gente vê, algumas sobre ideais, e onde a tecnologia ainda está por trás, como China e Estados Unidos, é porque quer saber quem vai ter a predominância tecnológica e sabe que aquilo vai trazer uma produtividade, uma competitividade para o seu país que o outro não vai ter. E essa é a vantagem que eles estão buscando. Quando o governo americano fez agora 52 bilhões de dólares de investimento no CHIPS Act, é porque ele falou, eu vou ter determinadas tecnologias que vão colocar, como o próprio Felipe falou, no caso, quando levou o homem à Lua, isso vai, de alguma forma, permear em todo o ecossistema e vai me levar até um nível de conhecimento, né, que a gente fala de física quântica, as próximas barreiras e as limitações, até físicas, que a gente vai passar para mudar o mundo. Então, eu acredito que o Brasil, a gente fala sempre também de educação, quer investir em educação, ensino básico, né, lá o fundamental, e aí vem trazendo essa cultura de elevar e trazer o conhecimento nessas indústrias e no setor de telecomunicação e comunicação e informação como um todo. Se a gente não trabalhar isso na base, a gente não tem como fazer parte dessa cadeia. O Brasil ele tem que estar inserido no contexto mundial. Hoje a gente está atrás nesse sentido, tanto em formação como em desenvolvimento tecnológico. Perfeito, Tonizzi. Muito obrigada. E não sei se todos têm esses números na cabeça, mas no Brasil nós temos pelo menos 35 milhões de pessoas sem acesso à internet, isso sem contar os acessos em qualidade inferior à qualidade máxima que nós temos hoje em diversas regiões do país. Só aqui no estado de São Paulo, boa parte dos acessos, chega a quase 30% dos acessos são 2G e 3G. Então, é importante falar desse tema e, como o Tonizzi e Felipe colocaram aqui, deixar no centro da discussão para o desenvolvimento econômico, porque a gente olha para a indústria, nem mais só as empresas de matriz tecnológica, mas as competências aliadas à tecnologia, indústria criativa, todas as matrizes que vão surgindo dentro dos negócios que exigem conhecimento tecnológico, hoje geram muitos empregos. Nós temos quase 500 mil vagas geradas por ano, isso tem projeções de crescimento em diversos estudos, e a gente consegue cobrir apenas 100 mil vagas por ano, ou seja, de um lado a gente tem desemprego, do outro lado a gente tem oportunidades, e a gente não está conseguindo reduzir o espaço entre esses dois lugares. Galípolo, qual que é a sua opinião sobre esse tema? Como que você vê isso em perspectiva para que a gente depois aprofunde um pouquinho mais? Boa tarde a todos. Queria agradecer e parabenizar a Esfera pela organização do evento. Eu vou pegar a esteira aqui do que o Felipe e o Luiz falaram, e essa provocação sobre a questão do emprego, usando essa questão da engrenagem para o desenvolvimento enquanto inovação e tecnologia. Vocês sabem que talvez o economista mais influente do século XX, há mais ou menos uns 100 anos atrás, resolveu fazer uma previsão sobre o que ia acontecer com a economia em 2030.
Justo a gente, economista, que não acerta o câmbio de amanhã, né? A gente não consegue acertar qual que vai ser o câmbio de amanhã, mas ele resolveu fazer uma previsão de 100 anos, num texto que chamava As Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos. E ele dizia o seguinte: está surgindo um problema que vocês ainda não conhecem, o chamado desemprego tecnológico. A tecnologia vai vir e cada vez menos as pessoas vão precisar trabalhar. E, em algum dado momento, o problema vai ser conseguir espalhar o emprego, ele era um inglês, o Keynes, como quem espalha uma manteiga numa torrada, de maneira uniforme. E aí as pessoas vão poder trabalhar 3, 4 horas por dia e vão poder curtir o resto da sua vida, lendo, fazendo outros tipos de atividades. Essa era a previsão que ele estava fazendo ali naquele momento. Imediatamente após ele ter escrito o livro, a gente vai passar pela Segunda Guerra Mundial e vai começar aquele período que a gente chama de Fordismo, né? Onde a forma de relação de inovação tecnológica e geração de emprego e renda era bastante distinta do que a gente tem hoje. É aquela famosa ciclo virtuoso, onde o empresário investia, contratava mais gente, gerava mais mão de obra e mais salário, o que gerava mais demanda e gerava mais investimento por parte do empresário, e assim a gente ia gerando inovações e crescimento econômico. A gente vai passar por uma primeira transformação que vai acontecer a partir da intensificação da globalização, que é muito relevante. Vou dar um salto para 2001, e se a gente lembrar, quando os Estados Unidos, através do Clinton, está defendendo a entrada da China na OMC, boa parte do discurso que estava presente ali era uma ideia de que os Estados Unidos e as empresas americanas iam passar a ter acesso ao maior mercado consumidor do mundo potencial, com 1,5 bilhão de pessoas. O que a gente assistiu foi uma fragmentação daquele antigo Fordismo, porque o que aconteceu foram as empresas intensivas em mão de obra se deslocaram para a Ásia para de lá produzir e exportar para os Estados Unidos, e não só Estados Unidos. Então, aquele ciclo virtuoso do Fordismo foi fragmentado. Hoje, a manufatura está intensiva nesses países, o mercado consumidor permanece sendo a Europa Ocidental e Estados Unidos preferencialmente. Geralmente, a sede das empresas estão em algum país que tem algum tipo de benefício fiscal, as commodities vão vir de outra. Você fragmentou num plano global o que era isso, o que adicionou complexidade na geração de inovação e renda e emprego. Mas aí vai vir uma terceira mudança, que vai ser justamente o fato de, a partir de 2008, a gente passou a conviver com taxas de juros muito baixas. E todo mundo que sentou numa cadeira de economia está acostumado às discussões das funções de produção, quanto de capital e quanto de trabalho vai ter sempre nessas lógicas de investimento. A redução do custo de capital por juros baixos permitiu um alto ganho de investimento intensivo em capital e ganhos de escala. Eu lembro que quando eu comecei a fazer fluxo de caixa e business plan, sempre a preocupação que a gente tinha inicialmente era rapidamente reduzir o período de exposição de caixa. Em algum momento a pergunta mudou e falou: bom, se eu dobrar o dinheiro que eu estou investindo, você consegue crescer o dobro da velocidade? A gente passou a ter tolerância, e isso permitiu grandes inovações que mudaram significativamente as relações de trabalho, as formas de plataformas digitais, as inovações que surgiram. Nós estamos hoje num outro momento. As taxas de juros internacionais voltaram a subir e a gente está num cenário mais desafiador. Eu diria que, se eu olhar para esse período mais recente, das últimas 3, 4 décadas, talvez a Ásia, olhando para a Coreia e outros países, tenha sido mais feliz nessa inserção dessa nova relação a partir da globalização do que a América Latina foi como um todo. Mas eu acho que surge uma grande oportunidade agora para o Brasil. A partir do fato que o Brasil é um país que tem reservas internacionais, não tem problemas do ponto de vista de energia, geografia importa, e olhando para o que vai ser a nova economia, que obrigatoriamente está pensando em uma economia que é intensiva em tecnologia, com baixo carbono, com sustentabilidade ambiental, com sustentabilidade social e econômica, lembrando sempre que essas três coisas não rivalizam e, na verdade, tem uma relação simbiótica, uma depende da outra, o Brasil pode despontar como um protagonista nesta nova economia que está surgindo, se apresentando ao mundo como um grande polo de atração de investimento e de desenvolvimento, olhando para essa nova tecnologia e economia que está surgindo. Bom,
Obrigada pelas exposições iniciais aqui. Eu vou passar para o Felipe Rigoni agora, trazendo para uma pergunta aqui, já olhando para o contexto brasileiro e discussões que têm surgido no Congresso, inclusive falando sobre a necessidade de infraestrutura ou de conectividade. Como que os serviços de governo e atendimento à população podem se beneficiar do 5G? E o que a gente já avançou? Se você puder também dar um pouco da sua perspectiva como parlamentar, o que a gente avançou em termos legislativos, em termos do executivo também, na qualidade de atendimento à população, se utilizando da tecnologia como base para isso? Bom, com certeza os serviços governamentais serão e muito melhorados por conta, não do 5G. 5G é a transferência de dados, a capacidade de internet, mas sim da digitalização governamental, né, que já foi feita em vários países do mundo. A maior referência é a Estônia, mas a Índia está fazendo coisas muito boas, a Inglaterra também, etc. E por que isso? Assim? Porque você passa de uma lógica, quando você consegue digitalizar da maneira correta, que é o que a gente chama de governo como plataforma, você passa de uma lógica onde os serviços são cronológicos, ou seja, eu tenho que pegar um documento aqui, botar em certo departamento, o departamento analisa, ele devolve para o outro departamento, que analisa de novo. Aí é aquela coisa que vocês todos conhecem muito bem e demora muito tempo, né? E passa dessa lógica cronológica para uma lógica simultânea, né, que você consegue, em vários departamentos, analisar os mesmos processos e ser muito mais rápido, né? Isso está acontecendo já no Brasil em alguns lugares. Mato Grosso está fazendo um negócio super legal. O Espírito Santo começou, mas ainda incipiente, e temos referências internacionais para isso. E isso, obviamente, vai facilitar o custo de transação de um monte de coisa, né, e vai facilitar e gerar inovações no nosso serviço público. Eu me lembro de ter quando eu estava na Inglaterra estudando, foi bem na época que Londres tinha terminado a digitalização do seu governo municipal e abriu os dados que eram públicos para as startups utilizarem. Milhares de startups foram criadas por conta daqueles dados públicos. Ou seja, começou a ser criadas soluções privadas para problemas públicos e um monte de startups. Várias morreram depois, mas várias continuaram, e você teve uma série de inovações ali. Então, nós estamos falando não só de uma melhoria no serviço público em si, que essa melhoria é muito grande, que vai da saúde, educação, até regulação nas coisas, etc., mas também para uma série de inovações. Por isso que a gente chama de governo como plataforma, né? Eu fui relator da Lei de Governo Digital, na época, foi lá em 2020, quando a gente terminou, em 2021 ela foi sancionada. De lá para cá, e um pouquinho antes dela, o governo federal já estava se digitalizando. A gente tem um dado do governo federal e nos governos subnacionais, com certeza é maior, para cada real que foi investido na digitalização do governo, foram economizados permanentemente R$ 38. A gente fez uma outra conta, que assim, a gente precisava de R$ 1 bilhão para digitalizar o governo federal inteiro. Ou seja, eu ia fazer meia reforma da Previdência em economia só pela digitalização do governo, né? E de onde sai essa economia toda? É de uma série de processos que são adiantados, de uma série de pessoas, e tipos de profissionais que não serão mais necessários, mas outros serão criados, e, obviamente, você tem uma economia pública e uma economia ainda maior privada, porque todos vocês sabem muito melhor do que eu o custo que é você ter essa morosidade do Estado. Então, não só o 5G, mas a digitalização do governo em si, ela vai, e já está trazendo no Brasil, mas ela vai muito mais no futuro, trazer muita inovação e muito resultado para a gente. Muito bom, Rigoni. Eu vi um estudo que só em 2020 foram 2.500 serviços públicos no nível federal que foram digitalizados. Tem um grande desafio de integração, né, Rigoni? Não só a integração dos serviços no nível federal, mas entre municipal, estadual e federal, que também é um outro desafio. Só 20 segundos sobre isso, que é importantíssimo. Um dos grandes desafios é você não criar uma burocracia digital. Exato. Né? Porque se você fizer um aplicativo com linguagens diferentes para cada coisa, vira um pandemônio a vida das pessoas. Então, por isso que você precisa utilizar o que lá na Estônia eles utilizaram, que eles chamam de X-Via, né? X-Road, que eles chamam, que é você, basicamente, é como se fosse uma extensão de tomada, onde você pluga uma série de linguagens, mas a espinha dorsal da digitalização, ela consegue traduzir tudo aquilo numa só, que é a interoperabilidade, né?
E isso está previsto na Lei de Governo Digital. Os estados que estão e começaram a digitalizar já estão fazendo dessa maneira, e a gente vai ter, sim, um governo integrado. Muito bom, obrigada por adicionar. Tonise, quais verticais, agora trazendo um pouquinho aqui para o setor privado, né? Quais verticais, setores da economia você acredita que vão se beneficiar dessa evolução tecnológica? Por quê? Como que está a sua visão aí, até do ponto de vista profissional, pela qual, com a atuação de vocês em relação a esse tema? Sim, acho que cada país tem uma matriz econômica diferente, né? O Gabriel pode até falar melhor que eu sobre a matriz econômica dos países. Mas você pega... O agronegócio é uma coisa que é inerente no Brasil, né? Eu estava vendo alguns estudos que a gente vai ter que aumentar a produtividade ainda em 3 vezes, até 2035, 2040. E não tem qual forma de você aumentar a produtividade, por exemplo, nesse setor, sem trazer tecnologia. Então, eu dou alguns exemplos. A gente está fazendo alguns casos de uso. Se eu tenho um trator, ele está conectado, eu consigo, de alguma forma, ele for, em algum sentido, autônomo, qual o melhor caminho para trazer? Ou que ele tem que percorrer, que, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade, diminui o consumo de diesel e tem a pegada do footprint também aí de carbono. Ao mesmo tempo, como é que eu tenho... As fazendas são milhões e milhões de hectares, alqueires. Como é que eu consigo supervisionar aquilo? Hoje a gente está falando de drones não tripulados, que voam distâncias aí super, né, grandes, e você com tecnologias como câmeras, né, LIDAR, que é uma tecnologia, até pegando esse tema do LIDAR, hoje na China você faz alguma coisa em Xangai, 3 horas depois você sobe no avião e você está não sei, em Pequim, o cara te acha. E usando tecnologia de câmera, reconhecimento facial, integração, está tudo na nuvem, tudo cadastrado, é o mesmo serviço. Então, voltando ao tema do agro, por que a gente não pode fazer isso? Você consegue ver praga, você consegue ver semente, você consegue ver espectro, você consegue ver umidade, você consegue, enfim, tirar uma série de dados daquilo. A chegada do 5G no Brasil, em várias verticais, transporte, né? A gente fala que vai gerar aí no Brasil, até 2035, 1,2 trilhões de dólares de oportunidade aqui no Brasil. Setor de transporte, fazer o tracking das coisas, perda, né? Logística. Hoje a gente tem, né, Uber, temos iFood, temos uma série de aplicativos com um monte de coisa voando. Será que isso não vai ser feito com drone daqui a pouco, ou algum caminho diferente, onde você também possa melhorar o trânsito? Enfim, todas essas tecnologias a gente está embarcando e fazendo os devidos testes de como funcionaria isso no Brasil. Então, transporte, com certeza, setor de transporte e logística, o setor de agronegócio, né? E tem um outro fato muito interessante na questão do agro. Muitas vezes o ponto da cidade o banco, né, onde o cara vai receber ali o salário dele, é o Banco do Brasil, ou seja, nem a carteira digital dele de acesso ele pode, que às vezes muitas dessas localidades a gente está falando de levar cobertura ou levar casos especiais para aumentar a produtividade e a competitividade, mas o cara não tem nenhum serviço bancário digital, exatamente porque ele não tem cobertura, né? Não tem o básico, que é a conectividade. Então, ele tem que ir uma agência do Banco do Brasil próximo, que na maioria dessas cidades o que tem é o Banco do Brasil, né? Ou algum outro banco, muitas vezes. Então, digitalizar essas pessoas, vão inserir ela na economia. Então, quando você chega com a conectividade, nesse caso de uso, você está inserindo também muitas pessoas nesse ecossistema. Então, enfim, transporte, agronegócio, de uma forma saúde, né? O SUS. Por que todo mundo tem que ir para o SUS? Se cada um tivesse, num futuro não muito próximo, que a gente está fazendo esse teste, alguns acelerômetros no corpo, alguma coisa, ou essas câmeras inteligentes que olham para você, um buff no meio da cidade de São Paulo, com trânsito horrível para se deslocar, eu pudesse entrar lá, uma câmera dessa, com 2 ou 3 sensores, você consegue fazer online toda a varredura que você tem e jogar aquilo por inteligência artificial para a nuvem, e ele já te dá alguma coisa rápida como resposta. Eu acho que isso aí, né, e a gente está conversando com algumas empresas do setor de saúde sobre isso aí resolve 70% dos atendimentos. Além da telemedicina, né?
Exato. Telemedicina vai ser uma coisa, assim, não existe como avançar no setor de medicina se a gente não trabalhar na preventiva. E a preventiva ela só vai ocorrer quando você trouxer a tecnologia para a pessoa, não para dentro do hospital só. A tecnologia ela tem que vir muito antes, né? Educação é a mesma coisa. A gente está levando... Olha o tamanho do Brasil. Se eu tenho conectividade e tenho equipamentos, né? Eu estava conversando com o deputado, a gente está no Goiás fazendo um teste, se eu não me engano, são 3 salas de aulas, né, Francisco, que nós estamos levando um computador que é simples. É um computador que ele já vem embarcado com 4G. Um smartphone hoje já vem com 4G, ou 5G agora. Por que eu tenho que colocar um dongle, fazer uma coisa fora que consome mais energia, gera mais complexidade? A gente fez um computador que ele já vem com toda a tecnologia embarcada e mais. Ele é um computador que a gente fala um computador burro. Porque no Brasil acontece o quê? Roubo, acontece várias coisas que é normal, é inerente ao nosso país. Mas se ele é um computador burro e alguém roubar, ou às vezes por fome, trocar aquilo por comida, ele não tem funcionalidade nenhuma. Porque ele é um computador que tudo que está rodando na nuvem, não está sendo processado nele. E é por isso que ele já nasce com 4G nativo, que é uma cobertura hoje, né, não precisa ter um investimento de Wi-Fi na escola, esse tipo de coisa. Então, enfim, tem N casos de uso para fazer isso. Incrível, incrível. Bom, só relembrando aqui a todos, o QR Code está bem aqui no telão, mas mandem as suas perguntas. Eu estou recebendo as perguntas aqui no celular e vou fazer para os nossos participantes aqui antes do fim desse bate-papo que rende muito, então aproveitem agora para mandar as perguntas. E, Gabriel, queria ouvir um pouquinho de você. A gente falou aqui sobre a exclusão digital. E como num país onde nós temos tamanha pobreza como no Brasil, isso significa exclusão social. Então, quais são as políticas públicas que, na sua visão, têm poder para conectar esses desconectados e como que o setor privado pode contribuir nesse processo? Acho que esse é um ponto, um gancho muito importante, né? Um desafio como esse, a gente precisa de união para resolver. O que você acha? Eu vou dividir aqui em 2. Eu acho que tem um primeiro ponto das políticas públicas e do Estado, e é natural que o Estado esteja atrasado em relação às inovações que vão acontecendo na sociedade. Ele vai chegar depois mesmo, a partir das inovações que vão acontecer. Mas isso implica reconhecer que aquela sociedade que existiu deixou de existir e não é possível voltar para trás, tanto do ponto de vista das políticas públicas e do ponto de vista regulatório, porque não existem mais aquelas relações que estavam pré-estabelecidas. Na fala aqui do Luiz ficou muito claro, você percebe que as divisões que a gente tinha antigamente sobre o que era indústria e o que era agricultura, hoje já não são mais tão claras. Você listou N questões associadas à agricultura que tem uma alta tecnologia e tem uma integração direta com a indústria e com a inovação. Então, ao contrário do que a gente pensava no passado, a indústria não é aquela chaminé saindo ali numa fábrica que toca uma pita. A indústria é um processo. E esse processo de industrialização e tecnologia acontece hoje em todos os setores. Os setores de serviços, aqui foi falada aqui a questão dos bancos, o mercado financeiro é a mesma coisa. Se a gente pensasse há pouquíssimo tempo atrás, se você quisesse ser uma instituição financeira de varejo, você tinha que ter 4, 5 mil agências no país. Hoje em dia, você pode não ter nenhuma agência e todo mundo passa a acessar pelo celular. Isso mudou completamente a relação da experiência do cliente, mas mudou também as relações de trabalho. E aí eu acho que envolve, de um lado, para que o privado possa se sentir à vontade em avançar nessas inovações e nessas mudanças, que você consiga oferecer segurança, previsibilidade e estabilidade. Eu acho que isso é fundamental. É um grande receio que qualquer um que vá fazer qualquer tipo de investimento, que amanhã exista algum tipo de interpretação, algum tipo de decisão da justiça que possa falar, bom, esta relação de trabalho, por exemplo, passou a ser uma relação de vínculo empregatício que gera um passivo trabalhista e pode destruir a empresa do dia para a noite. Então, esta é uma preocupação que não é possível voltar para trás. É preciso entender que essas relações mudaram, surgiram novas relações e essas relações precisam ter segurança, previsibilidade, estabilidade. O que não significa também que você não deve olhar para o outro lado. As políticas públicas também devem entender que hoje você criou uma massa de pessoas nestas relações novas de trabalho que dificilmente vão conseguir ficar doentes, porque não vão ter percepção de renda, talvez não consigam se aposentar, porque não vão ter acesso à previdência, ou não vão conseguir tirar férias.
ainda que por alguma questão muito estranha você não tenha qualquer empatia com esta condição dessa camada da população, do ponto de vista econômico, esse custo vai voltar para o Estado. Então, é fundamental que as políticas públicas também enxerguem a necessidade da reconstrução de uma nova rede de seguridade social e de segurança social à luz das novas relações de trabalho. Não vai ser aquela antiga que tributava a folha salarial e investimento. O que você enxerga hoje em relação a isso de políticas públicas que já estão sendo debatidas ou que podem ser propostas nesse próximo ciclo para que a gente realmente coloque novamente a mão de obra do nosso país conectada aos desafios da indústria, às demandas que a gente tem dessa nova economia? Tá ligado? Estão me ouvindo? Aí, sim, agora sim. foi. Bom, tem duas coisas que nós estamos discutindo lá no Congresso Nacional que são super importantes e algumas outras que, pelo país, a gente está vendo acontecer. Lá no Congresso, é até uma lei que eu sou um dos coautores, que já passou na Câmara, está no Senado, que é o novo Marco Legal do Ensino Técnico. Basicamente, ele faz duas coisas, né? Ele conecta a oferta de cursos técnicos com a demanda de mercado, que era para ser um negócio óbvio, mas não é, na legislação brasileira, e ele permite a utilização de créditos das matérias que você fez no curso técnico no ensino superior, né? Que tem um monte de curso técnico muito bom que acabam te capacitando muito melhor, às vezes, do que algumas matérias no ensino superior. Você pode muito bem aproveitar essas matérias. Um outro avanço que nós estamos fazendo, também muito relevante, é a nova lei do aprendiz, que eu sou o presidente da comissão, o Schneider falou aqui no painel anterior, o Marco Bertaioli é o relator, que nós vamos fazer uma série de avanços, aí sim, um baita marco legal, que nós estamos avançando muita coisa, para conseguir, de um lado, facilitar para as empresas a contratação, né, tornar mais simples as regras, menos oneroso e mais proveitoso para a própria empresa, e, do outro lado, tornar mais qualificada a formação e melhor, né, a experiência para o próprio aprendiz. E é natural, Lu, que essas experiências de aprendiz, uma vez que a gente tem esse novo marco legal, que será mais fácil e mais qualificado, que eles se voltem para experiências de aprendiz, de aprendizagem, conectadas com esse novo mundo, né, conectadas mais tecnológicas, com a questão da sustentabilidade, etc. Agora, quando a gente fala de ensino técnico, capacitação de capital humano, para o mundo da tecnologia, não tem muito segredo. Assim. A gente precisa, entender quais são as habilidades atualmente necessárias e as que estão emergindo, e ofertar, em parceria público-privada, como muito bem disse o Galípolo aqui, esses cursos. Tem vários modelos super legais, inclusive. Tem alguns modelos já sendo aplicados no Brasil, que você não precisa ser aquela coisa antiga, meio bem arcaica, que os governos faziam, oferecendo curso de manicure, padeiro, etc. Nada contra as manicures e os padeiros. Mas hoje nós precisamos de outras habilidades. Ou você pode contratar de instituições de ensino, privadas inclusive, os cursos que serão necessários para aquele momento da indústria, da tecnologia, do mercado, e você só paga depois que o cidadão que fez o curso tem um emprego, né? Tem vários modelos desse jeito que dá para fazer, né? E se a gente faz isso, nós não só melhoramos e reduzimos o custo disso para o próprio governo, mas é muito mais proveitoso para o próprio cidadão, porque ele já vai sair com emprego e um caminho ali feito para a sua própria vida. Eu fiz um negócio parecido ali no Espírito Santo, que a Action, que era a Associação de Empresas de Tecnologia do Estado, estava com uma demanda muito forte de gente, e não tinha. Aí eu peguei uma emenda parlamentar minha, juntei eles e o IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo, eles montaram um curso de 160 horas juntos, e 3.000 programadores estão sendo formados entre esse ano e o ano que vem, e todos sairão empregados, né? Então, assim, dá para fazer esse tipo de modelo, que você não só faz um avanço na produtividade brasileira, mas é um baita programa social de inclusão e aumento de renda, né? Então, tem muita coisa a ser feita nesse sentido. Muito bom, Felipe. Aqui no Senai tem vários casos também no estado de São Paulo, Centro Paula Souza, e outra
necessidade que a gente tem também é de olhar todas essas instituições e fazer esse planejamento que o Felipe disse que falta, que é casar a demanda e a oferta, integrando também a atuação entre essas instituições, porque são muito qualificadas, têm a estrutura, mas falta esse planejamento casado realmente com o que o mercado precisa e que as pessoas precisam, no fim das contas. Bom, Tonise, eu vou aproveitar a sua pergunta aqui para incluir as pessoas da plateia. Foi uma pergunta anônima, mas que eu acho que você pode ajudar. Não é possível separar a tecnologia da indústria. Como que você enxerga o papel da indústria como demandante da inovação? Seria uma nova política industrial? Com certeza. Até porque a tecnologia ela é meio, a tecnologia não é fim. Às vezes a gente pensa na tecnologia, não, vamos inventar a tecnologia e depois a gente vê o que faz. Não, você tem que inventar a tecnologia para um uso que aquilo vai te dar um benefício. E para a indústria, ou se aumenta a minha receita, ou eu vendo algo que eu não tenho, ou você abaixa o meu custo, né? Ou você faz os dois. Eu vendo mais e abaixando o custo. Então, não tem por que você ter uma tecnologia se ela não tem... Então, trabalhar, quando você me perguntou das verticais, trabalhar junto. Aqui no Brasil, a gente tem 15 empresas, por exemplo, como pela parte de Ventures. Temos 4 unicórnios aqui no Brasil por Ventures. Se você não entender que você está criando... Vou pegar um exemplo do metaverso, que a gente está falando. Não acreditamos no metaverso, tem muita gente que fala isso não vai acontecer. É muito simples esse negócio do metaverso. Você criou a tecnologia. Nós criamos a tecnologia, estamos ali junto com a Meta, fazendo os óculos. Se você não tiver as aplicações que vão resolver problemas e que traz um benefício, não serve para nada. Onde a gente está investindo agora? Na criação de aplicação. Fizemos um fundo, 100 milhões de dólares, para você desenvolver aplicações para metaverso. Então, tem que ser casado, senão não vai funcionar. Muito bom, muito bom. Gabriel, agora voltando à questão da infraestrutura, que a gente até adiantou um pouquinho. Bom, tem vários estudos que apontam que para que a gente universalize o acesso a 5G, a capacidade 5G no Brasil, a gente precisa de um investimento massivo de cerca de 4 bilhões de dólares. Como que a gente tem um desafio enorme para garantir esse investimento, a implantação das antenas, além da harmonização legal? O mundo tem avançado, como a gente falou aqui, o mundo está indo de elevador e os governos e as próprias instituições ainda de escada não conseguindo acompanhar essas evoluções. Como que você vê caminhos para que a gente atraia capital privado para garantir esse investimento e também a segurança jurídica que é necessária, porque a gente sabe que é ela que garante também que esse recurso virá. Como que você enxerga esse tema dentro dessa agenda agora prioritária para os próximos 4 anos, para que a gente, de fato, consiga dar esse salto e começar a estar um pouquinho mais próximo do que o mundo tem feito? Correndo o risco de ser excessivamente otimista aqui, nesse caso, acho que é até mais simples, porque você está falando de um valor que não é expressivo, vai ser uma coisa assustadora para fazer uma inclusão digital que envolve uma série de ganhos para as pessoas que vão ter inclusão, mas envolve educação, envolve saúde, envolve outros setores que vão estar diretamente acionados por isso. E aí, neste caso, a legislação, acho que existe atual, ela dá conta. Aquilo que eu estava falando de parcerias público-privadas e concessões, cobre esse tipo de investimento com tranquilidade. E aí eu acho que tem 2 vantagens quando eu olho para esse tipo de modalidade de contratação. Não só a capacidade de alavancar recursos privados, que sempre é muito vantajoso, mas também as parcerias e as concessões costumam oferecer um alinhamento de interesses entre o contratado, o contratante e o contratado, melhor do que as outras formas de contratação. Quando eu passo a contratar alguém para prestar o serviço ou instalar uma infraestrutura, sendo que ele vai passar a ter receita a partir da disponibilidade daquele serviço para a população, o contratado vai querer entregar aquilo da maneira mais célere possível, porque ele só vai passar a ter receita a partir disso. Mas também zelando pela qualidade do ativo, porque se ele vai ser responsável pela operação e manutenção do ativo, ele vai ter o cuidado para que aquele ativo tenha a melhor qualidade possível, às vezes até fazendo mais investimento, talvez até mais caro, mas sabendo que ele vai ter um OPEX mais barato ao longo da vida. A gente que teve alguma experiência no mundo corporativo sabe que alinhar interesse não é garantia de dar um resultado correto. Como diz um filósofo que eu gosto muito, chamado Woody Allen, não é porque eu fiz tudo certo que vai dar tudo certo. Mas desalinhar interesse é garantia de que vai dar errado. Então, essas modalidades de contratações mais modernas,
que eu acho que tem um arcabouço legal e oferece uma grande segurança jurídica, com garantias, com completion, com bonds, com uma série de questões que eu acho que são muito mais evoluídas e adequadas para esse tipo de perfil de investimento, são um instrumento não só para esse tipo de inovação tecnológica e infraestrutura, mas também para a gente resolver problemas de falta de infraestrutura, inclusive social, que são mazelas que eram do século retrasado, que a gente devia ter resolvido, que podem ser resolvidos à luz do que seria uma nova economia do século XXI, com a ideia de sustentabilidade ambiental. Eu falo de meio ambiente, falo de saneamento, falo de resíduos sólidos, falo de infraestrutura para educação, para infraestrutura para a saúde, falo de habitação de interesse social. Acho que tem uma série de setores que poderiam ser endereçados com esse tipo de solução. Muito bom, muito bom. Obrigada, excelentes contribuições. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso painel. Queria agradecer muito aos 3 participantes aqui e passar a palavra agora na mesma ordem para que vocês façam as considerações finais. Se quiserem colocar mais algum ponto que ficou de fora aí nas últimas falas, fiquem à vontade. Em 1 minutinho só para a gente ficar dentro aqui da programação. Felipe, por favor. Maravilha. Bom, quero agradecer de verdade o Esfera e todo mundo que esteve aqui com a gente assistindo esse painel, os nossos queridos painelistas, dizer que assim o caminho ele é claro, assim, a gente precisa de fato de ter, como o Galípolo bem disse, assim, você precisa compartilhar riscos, isso é necessário, uma governança compartilhada, vai ser necessário investimentos, mas todo o caminho nesse sentido está muito claro para a gente. O que a gente vai precisar agora é pactuar isso na sociedade e fazer isso rodar. Então acho que a gente tem uma bela perspectiva pela frente. Eu, se posso resumir, acho que a gente precisa, no Brasil, 2 coisas, pelo menos. Previsibilidade e basicamente, também uma sustentabilidade jurídica. Né? A gente não pode ficar olhando, a gente não pode olhar para frente sabendo o que passou ainda vai mudar. Então, para quem faz investimento, isso é primordial. E, pegando o ponto que eu gosto muito do Gabriel, a gente, talvez... A gente fica esperando fazer grandes coisas para mudar o mundo. Às vezes a gente tem que pensar em pequenas coisas. A gente também tem um fundo, junto com o BNDES, entrando no ponto do PPP, onde a gente tem quase 300 milhões de reais para fazer o quê? Soluções de IoT para problemas brasileiros, porque a gente ainda tem a síndrome do pato feio, né? A gente espera alguém fazer, depois que alguém fez, a gente traz para cá, tropicaliza e tenta ver se funciona para a gente. Não, quais são os problemas do Brasil? Tá bom, quais startups que a gente vai ter aqui para aquele problema? A IoT vai ser uma coisa importante. Como é que a gente cria, fomenta para a indústria nacional soluções de IoT, né, com empresas no Brasil? Então, esse tipo de parceria ela vai ser fundamental. E não precisa ser trilhões. Às vezes, né, não, tem que ser 100 bi, tem que ser 40 mil. Não, são 300 milhões. Já tem 15 empresas. Aí o fundo dá dinheiro, o que vai acontecer? Tem mais aporte. E ali tem o direito de errar, porque ali é um fundo de 30 empresas que vão entrar, talvez 2 vão dar certo, mas essas 2 vão bancar, quem sabe, as próximas 100 que vão entrar. Então, a gente tem que pensar nessa nova economia de fazer as coisas girar. Eu acho que eu vou aproveitar aqui o comentário do deputado Luiz para dizer justamente essa visão para frente que tenta superar falsas dicotomias e oposições que congelam as coisas, né? Ou seja, a ideia de compartilhamento, como foi dito pelo deputado, a ideia de parcerias, como o Luiz comentou aqui. Eu comecei citando no economista que dizia como as inovações iam reduzir a necessidade de trabalho. Muitas vezes se coloca a inovação tecnológica como algo que reduz o emprego. Hoje, como é sabido, são essas inovações tecnológicas que geram os melhores empregos e geram uma cadeia, um ecossistema no entorno para a geração de uma série de outros empregos. A ideia de sustentabilidade ambiental não se opõe à ideia de crescimento econômico, né? E a ideia de responsabilidade social também não se opõe à ideia de boas políticas públicas. Então, eu acho que esse olhar para frente, a gente conseguir enxergar coisas que muitas vezes nos apareciam como antagônicas e que buscavam anular o outro, que na verdade funcionam de uma maneira conjunta para que elas possam avançar. Muito obrigado à Esfera, obrigado pelo convite. Maravilhoso. Obrigada a todos e obrigada a quem está aqui acompanhando a gente até o final. Muito obrigada. Boa tarde. Vou agradecer mais uma vez os nossos painelistas, a mediação da Luana Tavares, e vou pedir para que eles já se posicionem. Luana,